Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do YouTube. Um forte abraço a todos. Que Deus continue abençoando a todos vocês nesse dia, meus queridos. Que Deus venha abençoar cada um poderosamente, no nome de Jesus. Quero deixar uma palavra para vocês aqui nesta manhã. Glória a Deus. Aqui João 8:51 a seguir, que diz assim: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhes, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu disses: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Perdão aí, meus amigos. É interessante esta palavra, porque se nós observarmos a palavra de Deus, Jesus, ele não está falando aqui da morte física, meus irmãos. Jesus está tratando aqui da morte, aleluia, quer dizer, da morte espiritual. Porque ele disse para Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Lázaro, ele teve a morte física, mas Jesus está falando aqui da ressurreição, do último dia. Aleluia. Porque morrer, meus amados, todo ser humano, aleluia, vai morrer, a menos que Jesus volte e nos alcance ainda com a vida física, para que nós possamos ser transformados, como Jesus se transformou, sabe, irmãos, naquele dia diante dos apóstolos. Louvado seja Deus, que ele foi subindo e os discípulos do Senhor ficou olhando Jesus subir. A Bíblia diz que as vestes dele, irmão, ficou branquinha, até os cabelos dele ficou todos branquinhos. Ele foi subindo e os discípulos olhando. De repente apareceram os varões, os anjos do Senhor, e falou para eles, varões judeus, que está olhando? Esse mesmo que subiu ao céu, ele voltará um dia. Sabe, meus amados? O Senhor Jesus também morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus intercedendo por nós. Então ele está falando aqui, meus amados: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Sabe, nós sabemos que Lázaro morreu, estava na sepultura, e o Senhor Jesus chamou ele para fora: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Mas Jesus está falando aqui, meus amados, que aquele que crê na minha palavra nunca verá a morte. Sabe, meus amados, aquele que crê em Jesus, que aceitar Jesus, aquele que batizar nas águas. Mas infelizmente hoje tem doutrinas aí que já não, diz que não precisa de mais de batizar nas águas, não precisa tomar a Santa Ceia, sabe, irmão? Mas nós cremos em tudo que a Bíblia diz. E o povo, cada um interpreta do seu jeito, cada um crê do seu jeito, mas nós cremos desse jeito, que vai ter a ressurreição dos mortos, que Cristo vai levar nós a glória, aquele que for salvo. Nós cremos em tudo isso, eu creio em tudo isso.
Então ele diz que aquele que crê na minha palavra nunca provará a morte. Mas de que morte? Né, irmãos? E Jesus está falando da morte espiritual, meus amados. Porque ele prometeu vir buscar um povo lá em Tessalonicenses. A Bíblia está tratando, meus amados, que aquele que morreu em Cristo ressuscitará primeiro. E Paulo disse: depois nós, os que estivermos vivos, subiremos e encontraremos com ele na nuvem, e ali estaremos com ele para sempre. Louvado seja Deus. Então, meus amados, nós temos que estar firme em Jesus, firme na palavra de Deus, ainda que não sejamos perfeitos, que nenhum ser humano é perfeito. Por mais que nós queiramos ser perfeitos, nós não conseguimos, porque nós somos seres humanos. Quando nós não temos uma falha, nós temos outra, sabe? Nós não conseguimos ser perfeitos, mas mesmo com as nossas falhas, nós pedimos perdão a Deus, pede a misericórdia de Deus. E o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, Ele nos ajuda, Ele nos abençoe. Se nós tiver força de vontade, Ele pode, aleluia, nos salvar naquele grande dia, que a esperança de nós crentes é um dia ver a face do Senhor como ela é. Louvado seja Deus. Nós sofremos aqui nessa terra, temos tribulações, mas a nossa esperança é um dia, irmão, nós ter aquele gozo na alma, gozo da nossa salvação. Sofremos aqui, mas esperamos dias de gozo, dias de vitória com o Senhor Jesus. Aqui nós sofremos as enfermidades, sofremos as angústias, as agruras da vida, mas o crente tem essa esperança, que o mesmo que morreu, mas ele morreu em Cristo, ele vai ressuscitar um dia e encontrar com Jesus, para nunca mais morrer, meus amados. Louvado seja Deus. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, aleluia, e nós também vamos ressuscitar dos mortos. Louvado seja Deus. Quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro, e depois nós, diz Paulo, os que tivermos vivos. Então é dessa morte que Jesus está falando. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E os judeus que não criam na palavra de Deus disseram-lhe: pois os judeus agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém crê na minha palavra, nunca provará a morte. Eles duvidaram da palavra de Jesus também, como muitos aí estão duvidando, sabe, irmão? Que diz que não tem ressurreição, que o povo não vai para o céu, que não precisa de batizar, que não precisa de tomar a Santa Ceia, que não precisa fazer nada. Aleluia. Mas eu creio nesta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aleluia. Não esqueça de deixar aí o like, não deixe de clicar no sininho das notificações, para que você possa receber meus vídeos, e que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Amém.